Olá, eu converso hoje com um jovem doutor que veio para essa entrevista com a missão de nos fazer imaginar o invisível. Com 16 anos, ele já era estudante de física na Universidade Federal do Paraná. E hoje, aos 29, é um conceituado doutor em física quântica, tema que está relacionado com a origem de quase tudo que existe. Eu converso, portanto, com Gabriel Guerrer. Se você imaginou que ia encontrar aqui um físico tradicional, com óculos pesados, temos aqui um jovem muito talentoso. Gabriel, eu tenho que admitir já de cara que eu não entendo absolutamente nada de física quântica, quando muito consegui entender um pouquinho da física clássica. Sim. Qual que é a diferença? Já vamos começar por aí. Diferença entre física clássica e física quântica. Física clássica é uma física que tem mais de 300 anos de idade e, basicamente, no nível filosófico, ela vai falar de que a gente consegue saber de tudo. Ou seja, existe uma coisa lá que chama determinismo, que nós conseguimos prever o futuro de todos os sistemas quânticos. Se eu conheço certas condições iniciais do que ele está fazendo agora, eu consigo predizer o que ele vai estar fazendo daqui 10, 100, 1000 anos. Isso é a física clássica. Isso é física clássica. Tá. Dentro dessa visão de mundo, o universo é uma grande máquina que opera seguindo essas leis. Uma engrenagem perfeita. Engrenagens. Né? E se o universo é uma máquina, como é o ser humano dentro desse universo que é uma máquina? Também é uma máquina. E a gente associa essa visão de mundo com revolução industrial e todo um tipo de comportamento cultural que se estabelece dentro desse tipo de crença sobre o que é a realidade. Porque é muito importante a gente marcar isso, que esse conhecimento científico sobre o que é esse universo e como opera a realidade, ele tem implicações muito diretas e profundas sobre nós, qual é o nosso lugar, ou seja, a visão cultural do ser humano nesse lugar. Mas aí você já não está juntando a física com a filosofia, é isso mesmo? Mas a física nasce junto. Quando a gente fala de física, na verdade, a gente está falando de filosofia natural. De que na origem de quando começaram a estudar esse tipo de coisa, uma coisa sempre esteve muito relacionada com a outra. Né? Houve um movimento, a gente pode falar isso também, que a partir da Segunda Guerra Mundial, quando se descobriram que o físico era um instrumento de guerra, que ele fazia bomba atômica, que ele fazia radar, que ele desenvolvia tecnologia, houve um movimento de pragmatização do curso, de tirar muito da questão filosófica e de transformar aquilo numa coisa mais prática. Né? Bom, voltando àquela questão da física clássica, tem algo muito importante que, quando a gente fala de física clássica, a gente está falando desse mundo, das coisas que estão aqui fora, de uma experiência muito direta com esses objetos. Material. Material. Ou seja, se tem um objeto aqui, como que ele se movimenta se eu jogo ele? Ou como ele encosta em outro, como que eles trocam temperatura? A física clássica vai descrever essa experiência mais imediata nossa com o mundo, sensorial. Quando a gente começa a falar de física quântica, a gente vai falar de um invisível, ou seja, do que está por trás disso tudo que existe aqui. De uma nova camada da realidade que não é diretamente acessível. Mas o que é isso, sentidos. Gabriel? Já começou a dar um nó aqui. Isso são os átomos. Porque, aliás, hoje o trabalho dele é justamente explicar isso para quem não entende nada disso, nos cursos livres. A gente já chega lá. Mas vamos lá, o que é isso? Então, estamos falando o seguinte, do que são feitas as coisas? E essa é uma pergunta muito antiga. Os gregos, enfim, acho que a partir do momento que o homem começou a desenvolver a linguagem e razão, a primeira pergunta que deve vir é: o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Do que essas coisas são feitas? Ninguém nunca Como isso conseguiu funciona? responder. A gente já conhece Chegou muito. perto. Por exemplo, do que são feitas as coisas? São feitas de átomos. Que, por sua vez, o átomo não é algo indivisível, é feito por outras coisas menores que compõem ele, que são elétrons, prótons e nêutrons. A física quântica é o domínio da física que vai descrever o comportamento desses elementos, como que eles funcionam, como que eles operam. Porque a intuição inicial é, se as coisas daqui desse mundo são feitas de coisinhas pequenas, eu imaginaria inicialmente que essas coisinhas pequenas seguem as mesmas leis que as coisas grandes. A única diferença entre elas é que elas são muito pequenas. O que começou a se descobrir no começo de 1900 é que, na verdade, essas coisas muito pequenas, elas funcionam de uma maneira
totalmente diferente de qualquer coisa que nós conhecemos e que tenhamos uma experiência direta. Ou seja, não existe uma analogia simples para falar como as coisas operam no mundo quântico. Tudo lá é muito estranho. Então, o que é pode não ser. O que a gente pensa que é, na verdade, não é. A gente não consegue ter uma visão racional sobre como se constitui. O início da conversa é, na física clássica, tudo que existe no mundo, ele tem duas categorias possíveis de objeto. Ou as coisas são partículas, ou são ondas. Quando a gente fala de partícula, está falando de uma bola, uma bolinha dura, que tem matéria, que bate uma na outra, que tem uma certa individualidade. Quando a gente fala de onda, estamos falando de algo que se movimenta, que se espalha no espaço, que é informação pura e que transmite energia. Ou seja, na física clássica, tudo que existe ou é partícula ou onda. É onda. O começo da física quântica, lá em 1900, é quando os físicos percebem e têm que engolir essa verdade de que essas entidades mais fundamentais do universo não são nem partícula nem onda. Na verdade, são as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o que isso influencia na vida da gente, no nosso modo de viver, de ser? Perfeito. Essa é uma ótima questão, porque essa implicação da dualidade onda-partícula, de que é onda e... Porque onda e partícula são coisas totalmente opostas. É coisa e não coisa. Quando a gente chega lá na física quântica e fala, olha, na verdade essas coisas, esses objetos são a coisa e também a não coisa, isso existe uma consequência direta disso, que é apontar para o ser humano de que existe uma faculdade além da razão. Isso é muito profundo, Gabriel. Mas com certeza. Meu Deus do céu. Bom, aí uma faculdade além da razão, eu imagino que seja dar mais espaço também para a intuição. Perfeito. E nós vamos agora para o intervalo comercial. Daqui a pouco o Gabriel vai desenvolver mais esse raciocínio e falar sobre um grande projeto que ele participou e também de experiências da vida dele, de que forma a física quântica está influenciando diretamente a vida dele. Ele vai contar o que é ser quântico. Fique aí que nós já voltamos.